tarde, gente. Meu nome é Bianca. Atualmente eu estou cursando o terceiro semestre do curso de enfermagem. Hoje eu estou aqui junto com a Ellen, famosa galega, a Jéssica e a Fernanda da FCE. Nós vamos apresentar sobre o currículo de enfermagem da FCE e do Darcy, falar um pouco sobre as monitorias e as atividades complementares também do nosso curso. Bom, antes de falar sobre as disciplinas do curso, é interessante a gente saber alguns números e quantidade. As nossas disciplinas, elas são divididas em créditos, agora é horas, né? Então, um crédito, ele equivale a 15 horas. Então, sempre quando a gente olhar, disciplina X é 60 horas, disciplina Y, 30 horas. Antigamente a gente usava créditos, né? Quando tinha o matrícula web. Agora a gente está usando horas. A quantidade de créditos que a gente precisa para formar no curso de enfermagem do Darcy são 268 créditos. Esses 268, eles vão ser divididos entre disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas e de módulo livre. Sempre durante o semestre, a gente tem uma quantidade mínima e máxima de créditos para fazer, ou seja, uma quantidade mínima e máxima de horas para serem cumpridas. A quantidade mínima são 18 créditos, e aí sempre que eu falar crédito, vocês convertem para horas, beleza? E a quantidade máxima são 29 créditos. Agora, nessa época de pandemia, eu não sei como é que estava funcionando, Galega, se tinha que fazer mesmo os 18, Não enfim. tá. Em pandemia, eles não estão cobrando o mínimo, porque, por exemplo, a gente mesmo da enfermagem tinha semestre que a gente estava pegando uma matéria só. Então, eles não estavam mais cobrando o mínimo, pelo menos nesse período da pandemia. Quando voltar presencial, aí pode ser que volte a cobrar. Bacana. E aí, fora as disciplinas obrigatórias, a gente tem que fazer também uma quantidade de módulo livre e de disciplinas optativas. Disciplinas de módulo livre são disciplinas que não são obrigatórias do nosso curso, são de qualquer outro curso que não esteja na grade de obrigatória e optativa do nosso curso. Por exemplo, você quer fazer uma disciplina de arquitetura e ela não está lá na lista de optativa do nosso curso, ela vai entrar como módulo livre. Ah, você quer fazer uma disciplina de direito, uma disciplina de engenharia ambiental. Qualquer disciplina que você queira fazer que não esteja na lista de optativas e nem obrigatórias do nosso curso, ela entra como módulo livre. Também tem a questão da monitoria, que entra 2 créditos de módulo livre, mas a gente vai falar daqui a pouco. Aí também tem a questão das horas de extensão. A gente vai ter uma reunião só para falar de projeto de extensão, mas a gente tem que fazer pelo menos até 8 créditos, né? Que são 120 horas. E também de horas complementares. Isso aí tudo a gente vai falar no decorrer da nossa reunião de hoje, e o de extensão a gente vai ter um dia próprio. O nosso curso no Darcy, eles são divididos em 10 semestres. O mínimo é 10 semestres e o máximo são 15 semestres. Mas essa quantidade, ela não está inclusa esse período pandêmico. Eles não incluíram na quantidade mínima nem máxima. Ah, mas eu posso me formar antes de 5 anos? Não, você não pode se formar antes de 5 anos, porque tem a questão das disciplinas de vivências, né? Que uma depende da outra, uma é pré-requisito, então não tem como adiantar. O nosso ciclo básico, ele começa entre o primeiro e o quarto semestre, então entre o primeiro e quarto semestre a gente vai ter o nosso ciclo básico. O ciclo clínico começa entre o quinto e o oitavo, e depois no nono e o décimo a gente tem o período que chamamos de internato. Pode passar, Fernanda. Então, beleza. O nosso ciclo básico, ele inicia nesses 2 primeiros semestres que eu vou falar, que foi o que eu tenho experiência, né? O primeiro e o segundo. No primeiro e segundo, a gente compõe especificamente no primeiro, a gente tem algumas disciplinas que elas são bem introdutórias do curso. Por exemplo, no primeiro a gente tem biologia estrutural dos tecidos, elementos de anatomia, introdução à sociologia, fundamentos de genética e evolução e contextualização de enfermagem na saúde. A disciplina de contextualização de enfermagem na saúde, ela vai introduzir mesmo a questão da enfermagem, a enfermagem no Brasil, a precursora da enfermagem moderna, que é a Florence. Então, ela vai bem introduzir, vai ser aquela hora que você fala, meu Deus, estou fazendo enfermagem. E vai ter a parte de anatomia, que é bem legal também. E aí, o segundo semestre, ele já vem com bioquímica, que geralmente é uma disciplina que
os estudantes têm um pouco de dificuldade, né? Principalmente aqueles que acabaram de sair do ensino médio e já estão na faculdade. Tem gestão em políticas de saúde, metodologia da pesquisa, vivências integradoras 1 e tinha outro também, introdução à psicologia. Não, pera. Tinha bioquímica, gestão em política de saúde, metodologia da pesquisa em saúde, introdução à psicologia e vivências integradoras 1. Essa metodologia da pesquisa em saúde, ela é correquisito de vivências integradoras 1. Correquisito quer dizer que as duas elas vão ser feitas de forma simultânea. E é interessante a gente se atentar, porque muitas disciplinas elas vão sendo pré-requisitos de outras. Então, por exemplo, bioquímica é praticamente pré-requisito de todas as disciplinas do terceiro semestre. E aí, se você não cursar ela, você não consegue cursar as disciplinas do terceiro, cai de fluxo, e aí vai ser uma BO para conseguir pegar as disciplinas de novo. Pelo menos eu vejo muita gente sofrer quando cai de fluxo. O que não é o fim do mundo, né? Porque eu mesmo ia cair. Mas enfim. Ai, vida que segue, gente. Então, sempre é bom vocês pegarem as disciplinas do fluxo. Se não conseguir, não tem problema. Mas é sempre bom tentar manter o fluxo. Além de que é interessante vocês adiantarem as disciplinas optativas e de módulo livre, para não chegar lá na frente e ter que fazer tudo de uma vez e ficar todo mundo em cima do outro. Todo mundo atordoado, né? Com tanta coisa para fazer. Aí ele vai explicar para vocês um pouco sobre o ciclo prático. Isso, oi, gente, prazer, eu sou a Ellen, sou conhecida como Galega, e aí só complementando as falas da Bianca, esse negócio de cair de turma, principalmente para os calouros que estão entrando agora, tanto o Darcy quanto o DFCE, não se assustem, não é o fim do mundo, 90% do curso cai de turma, tá tudo bem, tá bom? Não é o fim do mundo, não é tão difícil assim pegar as matérias depois, eu mesmo não consegui pegar Bioc na minha época que era para pegar, quando eu estava certinha, porque eu tive um problema em casa, e aí no semestre seguinte eu peguei na boa, fiz, passei, eu caí de turma, mas tá todo mundo bem. Tá? Às vezes cair de turma é um milagre, entendeu? Às vezes acontece isso. Então, fiquem todos tranquilos, não pira. Na hora que você cai de turma, você pensa assim, ai meu Deus, eu vou ficar mais um semestre, minha vida vai acabar, mas às vezes é o positivo. Tá? Tentem sempre ver o lado positivo das coisas. Explicando isso, né, a Bianca falou sobre o ciclo básico, que são os 2 primeiros, que são a parte mais teórica do curso, é onde você não tem nenhuma prática, você aprende toda a teoria, toda a base, para você poder chegar nessa parte prática, nesse ciclo prático, e conseguir seguir o seu... Ó, e tá vendo, até a professora reprovou fundamentos, quem sou eu, não é mesmo? Não é mesmo? Então. Aí essa parte prática é quando você pega toda essa teoria que você aprendeu nesse ciclo básico e coloca em ação. O terceiro semestre é onde começa o ciclo prático, que é depois de 1 ano de curso, e aí é onde você começa a se sentir um pouquinho mais enfermeiro, entendeu? Porque você começa a aprender exames físicos, aí você começa lá a ir no laboratório, cutucar assim um boneco, ficar passando a mão assim nele, você aprende a fazer as coisinhas. No terceiro semestre, em especial, você só vai 3 vezes no hospital. Não fica chateado, tá tudo bem. Já é pelo menos você tá indo no hospital, né? Olha só. Você compra seus materiais, você compra esteto, você compra termômetro, esfigmo, você fica se sentindo um enfermeiro do plantão, entendeu? Chique. No quarto semestre, aí você vai toda semana no hospital e aí você tem que usar branco e você percebe que usar branco não é tão legal assim, porque basta você sentar ele sujo. Aí você fala assim, poxa, eu podia voltar pro terceiro, né, que eu não precisava usar branco. E aí no quarto semestre você aprende um pouquinho mais desse negócio de enfermagem, você aprende a furar as pessoas, você aprende a passar sonda, você aprende tudo isso que você vê no filme que o enfermeiro faz, você aprende no quarto semestre. Olha só que chique. Por isso que a gente chama de ciclo prático. Quando você está colocando em prática aquilo que você aprendeu na teoria, lá no primeiro e no segundo semestre. E essas práticas, elas vão até o 8º, até antes dos estágios. Então, do terceiro até o 8º, você vai estar aprendendo um pouquinho de cada coisa, de como fazer, de como ser enfermeiro, como fazer as atividades, e pipipi, popopó. A gente cita muito o terceiro e o quarto, porque são os que mais pegam. Se você olhar nessa fotinho aqui, tá aqui do lado, o terceiro e o quarto são os que têm mais matérias. Olha só, são 7 matérias. Então, eles são os que mais surtam os alunos.
Por isso que a gente frisa muito eles. Dá para passar? Dá para passar. Respira. Não surta e vai. E se reprovar, tem problema não. Você viu que até a professora reprovou, olha só. Ela reprovou o quarto. Tá tudo certo. E aí, depois desse ciclo prático, a gente vai para o ciclo de estágios, que são os 2 últimos semestres, que a Jéssica vai falar um pouquinho mais sobre eles, que é onde ela está agora, né? O estágio supervisionado, que você estava comentando? Isso, os 2 últimos. Eu ainda não cheguei, ainda não. Estou no 8º semestre ainda. Ainda estou no ciclo clínico, né? Eu estou vendo agora a questão do gerenciamento, da assistência. E no estágio supervisionado, você praticamente vai aplicar tudo aquilo que você aprendeu desde o ciclo básico, no ciclo clínico e mão na massa. Você vai ficar na campanha de vacina, depois você vai ficar no hospital. Então, assim, é como sendo enfermeira do plantão ali. Isso, lembrando que esse currículo é do Darcy, o da FCE é muito parecido com o do Darcy, só muda mesmo os nomes das matérias. A Fernanda vai falar um pouquinho. Fernanda, você pode passar? Oi, gente, então eu sou da FCE. E, gente, é basicamente a mesma coisa, tá? O ciclo básico, primeiro e segundo semestre, ciclo prático, terceiro e oitavo, até o 8º semestre, né? E o ciclo de estágios é o 9º e o 10º semestre. Na estrutura curricular, vocês podem ver que vão ter algumas diferenças, né? A carga horária mínima é 4.230 horas. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque as meninas já explicaram, assim, no geral, mas eu coloquei aí, vocês conseguem ver direitinho, carga horária optativa mínima, carga horária complementar mínima. Muda um pouquinho, mas é basicamente a mesma coisa no geral. As nossas matérias, elas têm um nome um pouquinho diferente, né? E vocês podem ver que elas vão seguindo um pouco diferente também. Por exemplo, lá na DACI, eles têm 5 matérias, primeiro semestre, e aqui a gente já tem 7 matérias. Aí tem Saúde e Sociedade 1, Epidemiologia Descritiva, do átomo à célula, Organização Funcional e Desenvolvimento Humano, Suporte de Movimento, Biofísica, Contexto Histórico e Social da Enfermagem. Vocês podem ver que o nome muda, mas a gente está aprendendo a mesma coisa, basicamente. Uma coisa que eu queria aqui falar para vocês é realmente para vocês não se preocuparem com essa coisa de me atrasei um semestre e para vocês não tentarem carregar o mundo nas costas de vocês, porque dentro da UNB tem muitas coisas que você pode fazer, 1000 projetos que você pode entrar e não tentem carregar o mundo nas costas, porque isso não dá certo, entendeu? Vai fazendo o que está ao seu alcance, o que você consegue, e é isso. Isso, vai devagar. Você viu que tá todo mundo falando isso, né? Então é porque não é brincadeira, gente. Tá todo mundo avisando. Aqui é para você aprender a olhar o currículo, tá? No SIGA, que a gente sabe que o SIGA é um pouquinho complicado e difícil de entender. Então a gente colocou aqui o print de como é que faz. Você vai abrir o SIGA A, naquela parte de discente, né? Tem do aluno, do discente. E aí você vai vir nessa primeira pastazinha aqui do lado, aqui, ensino, tá circuladinho. E aí você vai colocar, vai abrir uma aba, você vai procurar consultas gerais, e aí vai ter consultar a estrutura curricular. Nessa hora vai vir para essa imagem que está aqui embaixozinho no seu canto esquerdo. E aí vai pedir para você colocar o nome do seu curso. Vai aparecer todos os cursos que tem na UNB, inclusive a enfermagem da CINF e enfermagem FCE, separadinhas. Essa daqui que eu coloquei foi a enfermagem da CINF, que é onde eu estudo. Você vai selecionar e vai colocar buscar. Aí aqui, logo abaixo, apareceu 2 currículos, porque o nosso currículo do Darcy sofreu uma alteração em 2015, tinha um em 2010, sofreu uma alteração em 2015. Então, vai aparecer os 2. Você pega o mais recente, óbvio, você vai clicar na lupinha e aí vai aparecer todo o currículo do Darcy, tá vendo? Que tá aqui do lado. Você pode fazer isso com todos os cursos que tem na UNB. Só para você conhecer e saber como é que faz para achar. O SIGA ele tem muitas opções interessantes, tem como você ver as matérias optativas que tem no seu curso. Lembrando que as matérias optativas são aquelas que a própria UNB sugere que acha que vai complementar o seu curso. Então, da gente que é da área da saúde, por exemplo, eles gostam de sugerir matérias do departamento de psicologia, do departamento de biologia, que são matérias que vão incrementar o nosso curso.
E aí agora vocês já sabem como acessar, né, o currículo e dar uma investigada também no Siga, que tem muita coisa interessante como para você achar as coisas. Pode passar, Fê. Monitoria, você quer falar, Bianca? Você quer que eu fale? Mas pode começar, aí a gente conta sobre a experiência. Tá bom. Então, para você ser monitor de uma matéria, você precisa primeiro ter feito a matéria, né? É o básico. Sim, teoria, né? Se você vai ensinar sobre essa matéria, você precisa ter cursado essa matéria. E além de ter cursado, você precisa ter passado. Porque não tem como você ser monitor se você não passou. Então, você passa na matéria e aí você pode ser monitor. O que é o monitor? Ele vai dar um suporte para o professor e para os estudantes. Então, às vezes, o estudante tem vergonha de chegar no professor, aí ele chega no monitor e fala assim, como é que vai ser isso? Como é que eu faço isso? Cada matéria é de um jeito. Então, por exemplo, em anatomia, a gente ajuda a professora dando a parte prática da aula, né? Ela dá a parte teórica, dá a parte prática e depois a gente reforça a parte prática. Tem matéria que você fica lá e ajuda o professor a apresentação dos trabalhos dos meninos. Então, cada matéria é de um jeito. Você vai fazer a matéria, você vai pensar, poxa vida, seria legal ser monitor dessa matéria. Aí você já pode conversar com o professor da matéria, por exemplo, ficar amigo dele, para no final do semestre, início do outro, você falar, pô, professor, podia ser monitor da sua matéria, né? Ajuda também, gente, criar vínculo com o professor, tá? O professor não é um bicho de 7 cabeças, não. Pode conversar com eles. Ficar de olho nos editais, que o pessoal costuma compartilhar por aí, abriu monitoria, fechou, olha as matérias, fica de olho. Tem páginas em Instagram que ajudam também a divulgar, então tudo isso é importante. Ficar de olho em grupo de WhatsApp, que vive circulando. E quando você vai fazer a inscrição para ser monitor, tem duas formas, a remunerada e a voluntária. Voluntária você não recebe dinheiros, só recebe créditos. E a remunerada você recebe dinheiros e créditos. Olha só que coisa boa. O sonho de qualquer aluno é ser remunerado, nem sempre acontece. Quando tem muitos monitores inscritos numa matéria, os professores costumam avaliar e fazer um critério de desempate. Então, eles olham, por exemplo, a nota que você tirou naquela matéria, eles olham o seu IRA. Para quem não sabe o que é IRA que está chegando agora, é o Índice de Rendimento do Aluno. É uma contagem maluca que a UNB faz para poder saber como é que você tá. Ele vai de 0 a 5, sendo 5 muito bom, e 0 você tá no lixo. Ele começa no 5, que à medida que você vai fazendo as matérias, ou ele vai caindo, ou ele vai se mantendo. Então, quanto maior o seu IRA, mais chance você tem de pegar algumas monitorias, alguns projetos, enfim. E aí eles olham isso, eles olham, por exemplo, também tem professor que gosta daquele aluno que já chegou nele, já conversou, então isso aí também já conta. Aí é o seu professor que vai fazer esse critério de desempate, tá? Eu, particularmente, eu gosto muito de ser monitora de anatomia. Eu acho que todo mundo aqui do Darcy que está nessa reunião já me teve como monitora. Eu gosto muito de ser monitora de anatomia, muito mesmo. Para mim é uma matéria sensacional. E para você pegar a monitoria de anato, você precisa ficar de olho no site da Faculdade de Medicina, porque anato é uma matéria da medicina. Então lá você fica de olho, eles abrem um edital para monitoria e você se inscreve, basicamente isso. E aí, como eu falei, a gente ajuda a professora nessa questão da prática. Mas as meninas que estão aqui já foram monitoras de outras matérias e aí elas vão contar um pouquinho. Gente, dando sequência igual a Ellen falou, a monitoria, assim, eu acho bem rica, sabe? Uma experiência bem rica, porque você aprende mais, é algo que você gosta de fazer e você aprende. A Ellen falou uma coisa que é bem legal, a gente pode ser monitor ou tutor, não só de disciplinas da enfermagem, mas de disciplinas que vocês fizeram também por fora, ou foram optativas, ou módulo livre, enfim. É bom sempre ficar de olho no departamento. Tem vários perfis no Instagram, no Facebook, então sempre eles colocam lá. Se vocês tiverem interesse em monitoria de outros departamentos, às vezes manda lá no grupo da mentoria, alguém conhece, alguém sabe. Enfim, então sempre a gente vai se ajudando. Desde quando voltou às aulas da pandemia, eu sou tutora e monitora da disciplina de promoção da saúde 3.
Eu cursei essa disciplina em 2018, ou foi 2019, quando eu ainda fazia engenharia lá na UNB. E assim, eu me apaixonei pela disciplina. Eu sei que muita gente fica pistola porque tem muito fórum, muita coisa, mas eu acho o máximo, eu gosto muito de ler os textos. E então eu decidi ser tutora. E igual a Ellen falou, pode ser remunerado ou voluntário. Eu fiquei um tempo voluntário porque eu fazia PIBIC, então se você recebe uma bolsa, você não pode acumular bolsas, exceto quando você é bolsista da DDS, né, que a gente vai ter outra reunião para falar sobre isso. Então eu não podia ser remunerada. A tutoria é bem legal, você tem um contato com o aluno, você pode corrigir as atividades e sem contar que você estuda novamente, porque você precisa ler os textos, precisa rever as aulas, às vezes tem algum aluno que tem dúvida no termo ou na explicação e a gente explica. A tutoria é diferente da monitoria, a monitoria é uma bolsa semestral de R$ 450. A tutoria geralmente são bolsas de R$ 400 por mês. Então, se o semestre durar 5 meses, você vai receber uma bolsa de R$ 400 durante 5 meses. Igual a Galega falou também, tem essa questão, o critério na promoção da saúde 3 é o IRA, o índice de rendimento acadêmico. O nosso IRA, ele é bem importante dentro da universidade para fazer pesquisa, monitoria, mas não precisa se matar por isso não, gente, pelo amor de Deus. Preservem a saúde mental de vocês, porque realmente, né, nada cobre a nossa saúde mental. E aí o critério de desempate foi esse, tanto que nós tivemos acho que 32 inscrições para tutores de promoção da saúde 3 e 9 conseguiram a bolsa de tutoria, que eram os 9 que tinham maior IRA, né? Lá a gente faz pelo critério de IRA. Acredito que a Jéssica e a Fernanda elas também têm uma experiência para falar para a gente e eu também gostaria de escutá-las. Complementando o que a Bianca e a Ellen falou, a monitoria ela é rica mesmo, porque você passa o conhecimento e passa a conhecer mais ainda, né, aquele conteúdo. Eu lembro que na época eu estava no meu 5º semestre e não tinha monitor de parasitologia. E era muito difícil ter monitor de parasitologia, era uma disciplina assim que na época era desesperadora porque tinha que decorar um conteúdo enorme. Aí eu pensei, vou ser monitora de parasitologia. Aí eu conversei com as professoras da disciplina. Aí eu consegui me matricular, foi no site da Faculdade de Medicina, porque o processo seletivo é sempre no início do ano. E o departamento de enfermagem era meio que assim, quando iniciava o semestre, então poucas pessoas sabiam. E tinha pouca divulgação. Então eu falava para o pessoal se atentar ao prazo, né? E foi muito legal, né? Bacana, porque era na aula prática que eu tinha que tirar as dúvidas, ensinar conjuntamente com as professoras da disciplina. Eu fui voluntária nessa disciplina e acabava que tinha um espaço assim das pessoas falarem a dificuldade do 4º semestre. Então eu tinha a oportunidade de passar a experiência de como ter a resiliência, né, durante semestres pesados, né, que era o 4º semestre. E eu fui monitora de legislação e bioética em enfermagem, e eu tive a oportunidade de iniciar um PIBIC através disso. Então, com monitoria, você pode publicar artigos científicos, vocês podem iniciar uma iniciação científica, ter essa oportunidade de conseguir bolsa por meio da iniciação científica. Então, essa foi a minha experiência. Então, gente, eu queria falar para vocês também, abrindo um parênteses aqui, né? Quando se trata de optativas, quem é da FCE também pode pegar matérias da CI, tá? Vocês não estão fechados na FCE, você só tem que prestar atenção em relação aos pré-requisitos das matérias. E quando a gente vai se inscrever em monitoria na FCE, a gente se inscreve, no caso, quando a matéria é da FCE, a gente se inscreve no site da FCE mesmo, as inscrições abrem lá mesmo. E eu fui fui monitora no 2º semestre da matéria Contexto Histórico e Social da Enfermagem, que é no 1º semestre. Eu fui voluntária, mas foi fantástico, gente. Eu recomendo demais que vocês se deem a oportunidade de ser monitora mesmo, sendo voluntário, né? Porque é isso, você ensina e aprende ao mesmo tempo.
Isso, não deixa de ser só porque é voluntário, não, tá? Continua indo, que a aprendizagem que você tem é muito grande. Agora a Jéssica vai falar um pouquinho. Sobre a relação de conseguir créditos de modo livre, eu tinha descoberto que poderia ser possível por meio da concessão de créditos em línguas estrangeiras. Eu tinha feito o CIL, né, o Centro Interescolar de Línguas, perto de onde eu moro, né, em Sobradinho, e eu fiz francês durante alguns anos. Aí, na época, eu descobri que tinha essa possibilidade, porque a gente tem que pegar 24 créditos. Aí eu ficava, minha nossa, como é que eu vou fazer? Pegar 24 no curso e muita matéria para pegar. Aí, quando eu descobri, eu fiquei, nossa, vai me ajudar bastante, né? Então, você tem que entrar no portal aluno, que é aluno.nb.br, e você vai ter que fazer o procedimento totalmente online. Você vai ter que fazer o peticionamento e você vai ter que indexar o histórico mesmo do curso que você fez, pode ser qualquer língua. No caso meu foi francês, então pode botar de inglês, espanhol, italiano, qualquer língua que vocês fizeram, de qualquer instituição, tanto no Brasil ou fora. E como o processo é totalmente eletrônico, você consegue acompanhar. E eu vou até botar o link aqui no chat sobre o manual, porque é muita coisa, né? Então, são muitas etapas, seria inviável colocar aqui nos slides. E foi uma ajuda também, né? Porque pegar 24 créditos em cima da hora seria, assim, um sobrecarregamento, né? Então, ajuda bastante para quem fez curso, também tem no NB Idiomas, também pode aproveitar, que dentro do manual ele explica como que você pode realizar. Tem que ter o certificado também. Vou até mandar aqui o link no chat. E é tudo online mesmo, é o próprio Instituto de Letras, né, do Darcy, que faz essa análise, mas tanto o pessoal do Darcy quanto do DFCE pode fazer o mesmo procedimento. Conforme o calendário, né, 2021-2, o procedimento continua sem taxa de prazo, né, estabelecido, porque antigamente você tinha que fazer com uma data pré-estabelecida, senão o Instituto de Letras ele não conseguia fazer a análise e botar no sistema. Então, quando acabar geralmente o semestre, aparece lá no histórico de vocês quantos créditos vocês obtiveram com as horas, né? Eles não contabilizam um limite de horas, conforme as horas vocês forem mandando. Pode ter a possibilidade de conseguir os 24 créditos. Na época, eu consegui foi 8 créditos de módulo livre. Aí, o restante, para poder conseguir fechar, eu peguei em disciplinas de módulo livre, que foi lá do Departamento de Turismo, na época. Olha, ainda dá para aproveitar o CIL. E com o certificado do CIL, vocês podem conseguir créditos, né, de atividades complementares. Como que funciona no Darcy Ribeiro? O departamento de enfermagem, ele tem o Facebook, o Instagram, e ele divulga o edital semestralmente. E quem pode conseguir fazer a inscrição para esse edital é para quem está no 9º e para quem está no 10º. Então, por exemplo, no meu caso, eu estou no 8º. Por mais que eu esteja... Já era para estar formada, né? Por mais que eu esteja no 8º no sistema, eu vou ter que esperar ou no 9º ou no 10º, fazer a inscrição, adicionar os meus certificados para me poder conseguir contabilizar. Por exemplo, aqui, vou até ler aqui uma atividade. Participação como ouvinte em cursos ou minicursos presenciais, inclusive, de extensão. Aí mostra 15 horas equivale a um crédito. E assim vai sucessivamente. Agora, por exemplo, quando está NA, participação em programa de ciência e fronteira. Então, só para você participar, você já ganha 2 créditos. Eles não contabilizam pela carga horária que foi feita. E assim sucessivamente vai ficando nas atividades. Aí o que acontece também em relação a isso? O máximo que você consegue é 10 créditos. Então, assim, se no Darcy está 34,
e você faz essas atividades ao longo dos 5 anos, aos poucos, respeitando o limite de vocês, vocês pegam 24 créditos de optativa em disciplinas, que foi o que eu fiz. Porque ajuda a ficar menos pesada, ajuda a ficar assim, ficar menos desesperado, porque com o decorrer do avanço do curso, vai tendo esse limite de crédito para poder pegar a disciplina a mais, né? Então, por exemplo, supervisionado. Se não me engano, história, não tem como, você vai ter que pegar depois. Mais alguém quer falar? Das meninas? Não, que é isso mesmo, né? É bom vocês irem sempre aproveitando essa questão da semana universitária e da semana de enfermagem para estar pegando, fazendo atividade, participando de palestra. A gente acha que é um pouco chato, que não é nada a ver. Na semana universitária eu vou usar para dormir. Mas é importante vocês estarem fazendo isso para que quando chegue nesse momento aqui, vocês tenham bastante crédito, bastante horas o suficiente para fechar essas atividades complementares, né? Então, não deixe, não precisa também sair pegando um monte. Pega, assim, uma em cada dia, 2, já tá bom. Você tem que levar em conta que você vai ficar 10 semestres, né? Então, uma em cada dia, 2 em cada dia, já tá legal. Mas aproveitem, não deixem de fazer, tá? A participar de palestras, não só da UNB, tem outras atividades fora da UNB também que conta, né? Não precisa ser só na UNB, não. Teve gente que sugeriu semestre passado fazer os cursos no UnaSUS, que chegam a até 100 horas, né? Dependendo. Isso, qualquer certificado tá valendo. Que seja aprovado pelo MEC, né? Claro, não é pessoa que assinou e falou, é isso. Não, tem que ser validado pelo MEC, mas já tá valendo já. Pode passar, Chuchu. Então, gente, na FCE é basicamente da mesma forma, né? Mas é outro edital, gente. Então, se vocês quiserem, eu posso mandar o link para vocês de um grupo que é do CA de enfermagem. Geralmente eles colocam tudo isso lá, no caso da FCE, né? Eles colocam o edital para monitoria, para atividades complementares. E é isso, gente. E eu botei algumas orientações aqui, então vocês podem dar uma olhada, tá? Gente, eu acho bem legal também, eu até coloquei aí no chat, é criar uma pasta no Drive de vocês. Criar uma pasta no Drive e ir colocando todos os certificados. Eu aproveitei muito o período pandêmico que não estava tendo aula, nos semestres iniciais, e eu fiz vários cursos pelo UnaSUS, outras plataformas também. E aí eu guardei tudo lá, até porque também é legal para a gente colocar no nosso currículo Lattes. Não sei se a gente vai ter uma reunião para falar sobre isso. Mas tudo isso a gente vai colocando lá, que é tipo um currículo acadêmico, na verdade. E aí a gente vai colocando nossas experiências lá. Eu adicionei essa tela no slide, que é sobre o projeto pedagógico do curso de enfermagem, tanto do Darcy quanto da FCE. No site da FS UNB e no site da FCE UNB, na parte de enfermagem, está disponível o projeto político-pedagógico do curso, no caso da CIEL de 2017 e no caso da FCE de 2020. Lá tem todas as informações que vocês precisam, a respeito de monitoria, tutoria, de PIBIC, de tudo. É só abrir lá, são muitas páginas, mas tem um sumário, então fica bem legal para procurar. E aí, qualquer dúvida também vocês dão uma lida, mandam lá no grupo lá da mentoria, que a gente vai se ajudando durante o semestre. E acredito que tem uma pergunta aqui no chat da Laura. São quantos créditos de atividades complementares? O máximo que entra são 10 créditos de atividades complementares. Qual o nome da pessoa? Laura. Laura, eu espero ter respondido a sua dúvida, que é o máximo que, por mais que assim, nossa, deu 15, mesmo eu somando com as atividades que eu fiz em cada critério, eles não aceitam mais do que 10, o departamento de enfermagem. O mesmo acontece com o módulo livre, gente, porque eu sou aluna transferida, né? Então, quando eu vim transferida, eu tinha muitos créditos de módulo livre, mas só contabilizaram 24 créditos. Os outros ficaram lá, mas eles não contabilizaram.
E aproveitar que você está falando de módulo livre, monitoria também ganha créditos de módulo livre, pessoal. Ganha 2 créditos por semestre. Então, vocês podem contabilizar a quantidade de disciplinas de módulo livre e também da quantidade de monitoria. E tem pessoas que só fazendo monitoria conseguem os 24 créditos durante o curso todo. E eu queria falar também que se vocês derem um Google, falando desses créditos de atividades complementares, vocês conseguem achar muitos cursos gratuitos, entendeu? Então, pesquisem, gente, é isso. Meu sonho é quando completasse o máximo de módulo livre começasse a cair como optativa. Seria o meu sonho, né? Mas a UNB ainda não está preparada para isso. Pode passar. Pode passar, Chuchu. É isso, gente. Essa foi a nossa apresentação. A gente queria falar só um pouquinho sobre o currículo, né? E como que tá. A gente espera que tenha esclarecido um pouco as dúvidas. Caso tenha ainda alguma dúvida, alguma questão, você ficou meio perdido, desamparado, sem amor, tadinho. Você pode procurar a gente no grupo também, no WhatsApp. A gente está aqui para ajudar vocês. No que a gente souber também, o que a gente não souber, a gente pesquisa e avisa junto e o trem dá certo. Uma hora a gente consegue. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa? Queria também dar... Pode falar, Jéssica. Eu esqueci de falar. E complementar, que muitas das vezes a gente comenta, respeita o seu limite. Gente, respeitam o limite de vocês, preservem a saúde mental de vocês. Vai ter semestre que vai ficar muito pesado, não vai dar conta de pegar a monitoria, não vai dar conta de PIBIC. Respeitem o limite de vocês. Uma outra dica também que eu posso dar para vocês. Vocês podem também adiantar o fluxo. Jéssica, como é que eu posso adiantar o fluxo? Vocês podem, mas tomam cuidado. Por quê? Por exemplo, no ciclo básico do Darcy, o quarto semestre é mais pesado. Então, o que eu fiz? Eu queria me livrar de uma disciplina do quarto, adiantando o terceiro. Na época, foi antes da pandemia, dava para poder fazer isso, né? Atualmente, não sei como é que está essa questão, se pode chocar o horário ou não. Eu peguei parasitologia no terceiro semestre. E assim, eu sou uma aluna que passa raspando, eu não sou aquela que tira nota alta em tudo, não. Passei raspando em tudo e foi. O quarto semestre meu, na época, ficou menos pesado. E na época também eu consegui pegar uma optativa muito tranquila, que eu não fazia quase nada, que era PS3. Então, assim, foi bem tranquilo para mim. Se vocês puderem ter essa estratégia de poder adiantar o fluxo para ficar menos pesado, respeitando o limite de vocês, tentam fazer isso. Mas fica com aquela consciência, nossa, chegou até a metade. Estou tentando adiantar o fluxo, essa matéria está mais atrapalhando do que me ajudando, melhor largar a disciplina e trancar. Porque já teve pessoas que, por exemplo, pegavam processo de trabalho do quinto semestre e tentava fazer no quarto. Aí o que aconteceu? A pessoa reprovou o processo de trabalho, reprovou a disciplina do quarto. Então, assim, dá um passo a mais do que você consegue, você pode mais se atrapalhar do que ajudar. Então, vocês tentam analisar essa questão e avaliar isso. Gente, outra coisa bem legal também, agora na pandemia não está acontecendo, mas geralmente nos períodos normais eles acontecem, são as disciplinas de verão ou inverno. Abre o edital, alguns professores ofertam e dá para vocês pegarem optativas, e igual a Jéssica falou, aproveitar para antecipar, adiantar o semestre. Mas isso que a Jéssica falou, aí que as meninas também pontuaram, gente, é importante. Se não vai dar conta de fazer, tranca, retira a disciplina. Não é legal ficar com SR, que é a menção sem rendimento, né? Eu falo bastante porque tem muito estudante que está fazendo PS3 que não tira a disciplina, não está fazendo a disciplina e vai ficar com SR. E isso é uma bosta no histórico. É muito ruim. Então, se não deu conta, não está dando conta, não está legal, tira. Tira e deixa para fazer depois que vai dar tudo certo. Cair de turma não é a morte. Não, gente, pelo amor de Deus, aqui todo mundo é adulto. Vai acontecer uma hora, prioriza. Eu caí de turma porque eu priorizei minha saúde mental. Eu priorizei da licença, priorizei minha saúde mental, fiquei muito melhor, comecei a fazer terapia, tudo certo. E aí, gente, é isso. Eu não sei se hoje eu não tô muito legal, não, gente. Hoje eu tô com a garganta ruim, não sei, não tô legal.
mas tentem adiantar. Se não der, não tem problema. Se vocês tiverem alguma dúvida, porque foi um pouco rápido, né? Até por conta do tempo. Conversem com os mentores de vocês, mandem mensagem lá no grupo da mentoria, o pessoal gosta de se apoiar bastante. E a gente está ali para ajudar vocês, tá bom? E se tem uma vantagem na pandemia, que retirar a matéria, porque durante o período normal, quando você retira a matéria fora do período que eles estabelecem que é para retirar a matéria, seu IRA é afetado. E na pandemia isso não está rolando. Você pode tirar até o último dia do semestre, 00:59. Então, se você viu, empurrou com a barriga até a última semana do semestre, viu que não está dando, não reprova. Retira a matéria, vai ficar tudo bem. A vida é bela. Retira, tá? Não tranca. Retira. Tem lá, retirar a matéria. Galega. Trancar não afeta mais o IRA, não. Desde o segundo semestre de 2018, eu estava fazendo troca do curso e eles já pontuaram que não afeta mais, porque antes afetava o IRA, né? Você trancar a disciplina. Agora não afeta mais, gente, então bora trancar. Não afeta, pode ir na fé. Uma outra dica que eu deixo para vocês. Tem disciplinas que são ofertadas no verão. Esse ano não teve, pode ser que ano que vem tenha. O que eu fiz também para poder deixar assim menos pesado, né? O quarto semestre. Tem Fisiologia 2. Não é uma disciplina que não tranca nada. Então, eu pensei, não vou pegar no verão. Foi o que eu fiz. E também consegui pegar optativos no verão. Que também é uma dica muito boa que ajudou bastante, gente. Então, tem disciplina que é ofertada no inverno, né? O famoso inverno, né? Porque não é algo assim para todos os departamentos, só o departamento do IB que na época fazia, não sei se ainda faz. E no verão, gente, tem gente que já pegou assim imunologia. A pessoa estava no segundo semestre, já passou em bioquímica, pega imuno, aí faz o terceiro semestre mais tranquilo, para poder pegar outras atividades, né? Acadêmicas. Vou só descansar mesmo. E eu queria falar também que eu vou mandar o arquivo de matérias que são pré-requisitos, deve ser para ajudar vocês. E se vocês precisarem, a gente pode me chamar, pode mandar mensagem lá no grupo, que eu super respondo, eu tento ajudar. Excelente, meninas. E é isso aí, né? Às vezes no verão dá tanto para adiantar quanto para recuperar aquela disciplina que reprovou também, né? Dependendo do que está sendo ofertado. Então, é uma forma de amenizar a coisa, né? Mas se atrasou, né, gente? Quanta coisa pode acontecer durante a graduação? Afinal, são 5 anos. Eu mesma casei no terceiro semestre, aí, ó. Faltei aula doidado. Casei no meio do semestre. O semestre começou em agosto, sei lá, eu casei em outubro. Enfim, é assim, a vida acontece. Ou você tem filho no meio da faculdade, né? Ou, enfim, pode acontecer tanta coisa. Então, respeitem o curso de vida de vocês também, o limite de vocês, como os meninos colocaram, e vão aproveitando as oportunidades que vão surgindo, né? E monitoria é muito bom. Por exemplo, esse semestre, eu abri uma vaga remunerada para a disciplina optativa que eu estou dando, né? Que eu criei ela semestre passado, que é a Projeto de Vida, e Projeto de Vida e Carreira Profissional em Saúde. Ela é aberta para todos os cursos da saúde. E aí, teve uma disciplina lá que desistiu de monitor. E aí sobrou uma vaga. Aí os professores, a comissão falou, você quer um a mais? Eu não tinha planejado mais de um monitor. Eu falei, mas bora? Porque eu fui monitora várias vezes na época que eu fui aluna, e eu sei o quanto essa bolsa ajuda. Então, ficaram 2 remuneradas comigo na monitoria. Então, assim, poxa, né? É muito bom a gente poder ganhar crédito, ainda ganhar uma bolsa. Tudo bem que não é bolsa mensal, é semestral, mas já ajuda, né? Já. Então, a monitoria... Uma dúvida que eu tenho é se pode pegar, tipo, 2 no semestre. Não, né? É uma só. Uma só. Mas você pode pegar monitoria de qualquer disciplina que você já cursou, não precisa ser necessariamente do departamento de enfermagem, entendeu? Claro que depende do edital lá que eles colocam, né? Se ele restringir a ser do curso dele, aí tudo bem. Mas, em geral, as pessoas deixam aberto, né? Assim, os professores. É isso, gente. Mais dúvidas, né? Perguntem para os mentores, os meninos também estão disponíveis. Não? Tá bom, gente? Beijocas. Boa semana para vocês. Obrigada, meninas. Boa semana. Gente, obrigada pela reunião, todo mundo.
Tchau, gente. Obrigada. Tem conteúdo. Tchau, tchau.